e vamos falar agora das projeções para a economia brasileira. Nós tivemos a divulgação hoje pelo Banco Central do relatório semanal Focus, que prevê agora, média do mercado, um tombo da economia brasileira, um recuo do PIB de 5,12%. Agora passou aquela projeção que nós tínhamos do FMI, Banco Mundial, está mais ou menos empatado nessa faixa de 5%. E nós vamos conversar sobre isso com o Sérgio Vale, que é economista, chefe da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Sérgio, nós estamos vendo piora semana após semana das projeções, o Brasil ainda com uma situação muito mal resolvida, risco, por exemplo, de lockdown em São Paulo, o Brasil não conseguiu achatar a curva, né, e pode ainda piorar, o que piora também a perspectiva de retomada da atividade, enquanto o mundo começa a retomar aos poucos, com muito cuidado, com muito medo, mas está indo, mas também convive com projeções muito ruins. Eu queria saber como é que você vê esse restante de 2020, potencial de reação da economia brasileira mais para o final do ano? Pois é, Denise, o cenário vai ficar um pouco mais complicado até o final do ano, né? Esses números de queda de PIB que a gente está vendo estão piorando a cada semana no Focus, ao longo das últimas semanas. Eu acho que não vai ficar por aí. A gente refez a estimativa semana passada, a gente está esperando uma queda agora de 7,8% no PIB brasileiro em 2020. A gente vê outras casas também caminhando para esses números, e eu acho que no final o Focus vai acabar tendo também essa perspectiva de uma queda aí nas próximas semanas em torno de 6% ou mais. Então, assim, o cenário para esse ano, cada dia que passa e a gente vê que a quarentena vai se estender, a gente vai ter um período mais longo de parada da economia, maio com certeza vai ficar inteiro parado, a gente tem uma chance de junho, a parte dele também ficar, a gente com certeza tem um segundo trimestre muito perdido. E a volta, cada vez que você demora mais na quarentena e que é necessária por conta da doença, a gente também tem uma retomada que acaba sendo, no curto prazo, um pouco mais difícil, né? Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que a necessidade da quarentena nessa questão, nesse momento, por conta do coronavírus, se sobrepõe a essa possibilidade de você ter uma queda mais forte nesse momento e no dado do PIB como um todo no ano. Né? Muitos estudos mostram que se você não fizer nada, você continua tendo queda de PIB forte, como no caso da Suécia, você tem um número muito maior de mortes no final, e o processo de saída pode ser ainda mais complicado. Então a gente está no caminho certo, aquele jeito brasileiro, na verdade, está meio na metade do que a gente deveria fazer. A gente deveria ter feito um lockdown mais agressivo, mais intenso a princípio, para a gente conseguir sair mais rapidamente. A gente não fez, a gente está pagando um pouco o preço disso. Agora, Sérgio, a gente já percebia o Brasil com uma certa dificuldade de reagir, né? Nós tivemos aquela recessão histórica e depois veio patinando, 1% por ano, de vez em quando pintava aí um trimestre negativo, baixo nível de investimentos, o mercado de trabalho demorando para reagir. Eu acho que isso traz uma preocupação adicional, porque antes da pandemia já havia também preocupação com relação à questão fiscal, muito mal resolvida no Brasil, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. Então, algumas questões que nós tínhamos em aberto, elas tiveram aí, na verdade, um agravamento de cenário, não é? Eu acho que a questão fiscal, Denise, quando a gente olha o final do ano, vai ser o elemento mais importante que a gente vai ter daqui para frente, né? A dívida bruta com essa queda de PIB que a gente está estimando, taxa de juros de 2,25, um déficit primário que pode chegar a 10% do PIB no final de 2020, a gente tem uma dívida que é na casa de 94%. É quase 20 pontos percentuais a mais do que se estimava no começo desse ano, antes da pandemia. Então, uma dívida dessa magnitude, com risco de continuar subindo nos próximos anos, vai demandar um ajuste fiscal tremendo a partir de 2021. Né? A gente vai precisar pensar fora da caixinha do que fazer. Se a gente olhar para trás, a gente já fez uma enorme reforma da Previdência, a gente tem uma regra do teto que é uma das mais restritas do mundo, a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, a gente tem diversos instrumentos que controlam o crescimento do gasto público, e mesmo assim a gente vai ter um crescimento forte de dívida esse ano por conta das medidas necessárias do Covid. Lidar com essa dívida muito elevada vai exigir um esforço adicional, mas o que a gente tem visto, na verdade, em Brasília, é uma tendência, na verdade, de aumentar gasto. A gente está vendo uma discussão que está caminhando para aumentar gasto com investimento nos próximos anos. O gasto com saúde, por exemplo, necessariamente vai subir por conta do Covid. Né, mas você adicionar isso, aumento de gasto de infraestrutura pública, no momento que a situação fiscal vai estar bastante preocupante, a gente começa a ver alguns sinais muito ruins vindo da parte fiscal para os próximos anos. Então a gente precisa ter isso na cabeça, que
2021, 2022, a agenda microeconômica, a agenda de reformas, infelizmente, eu acho que vai ficar muito paralisada por conta da dependência de você continuar fazendo ajuste fiscal. Naquele momento de 2016, que a gente saiu da crise, né, do governo anterior, do governo da Dilma, a gente precisou focar na questão fiscal, acho que a gente vai voltar a ter isso agora. Né, focar na questão fiscal em 2021 e 2022 para tentar ajustar a casa e fazer com que essa dívida comece a cair, senão a gente vai entrar num cenário bastante arriscado, bastante complicado. E é uma situação muito ruim, você tem que focar no fiscal, que representa, na prática, a necessidade de adotar medidas contracionistas, o governo com menos atuação numa economia que provavelmente vai estar mais fraca. Mas aí, Denise, não tem muita alternativa. Até, inclusive, uma das medidas possíveis que a gente vai ter nesse ajuste fiscal, dado que o gasto já está muito restrito no que se pode fazer, vai ser aumentar o imposto. E provavelmente o imposto de renda. Toda a discussão que a gente teve ano passado da pejotização, da questão do imposto de renda de quem é CLT, de aumentar o teto desse imposto de renda, eu acho que a gente vai ver isso acontecer a partir de 2021. Uma parte desse ajuste eu acho que não vai dar para fazer completamente via gasto, vai ter que ser uma parte dela via receita, via aumento de arrecadação. E isso, obviamente, você está falando de diminuir renda disponível, no momento de crise como a gente está agora, diminuir renda disponível piora o cenário recessivo. Então, assim, não tem saídas fáceis. Talvez esse momento de crise fiscal que a gente vai ter aí pela frente vai demandar um dos momentos mais difíceis de esforço fiscal que a gente teve na história recente do país. Então, depende também um esforço político muito grande para isso acontecer. A gente está falando de um governo que está indo para o seu terceiro ano de mandato ano que vem, olhando a eleição e tendo que fazer um enorme ajuste fiscal e parte dele aumento de imposto, especialmente imposto de renda que afeta eleitor. Então vai demandar um esforço político tremendo aí que a gente vai precisar no final desse ano. Agora, Sérgio, a gente tem um problema também adicional na atual fase, que é a situação das empresas, que elas vão ficar descapitalizadas pela interrupção de atividade, muitas vão estar bem mais endividadas, que elas estão buscando capital de giro, condições de se manter enquanto não há uma regularização aí da atividade, e lá na frente fica mais difícil para elas investirem também. Quanto mais tempo a gente fica na crise que a gente está agora, tendo que lidar com a questão do Covid, enquanto não tem uma cura definitiva, uma vacina, a gente vai ter, infelizmente, esse processo de aumento do desemprego. A gente muito provavelmente vai ver a taxa de desemprego no Brasil chegar a 17% no curto prazo, de 11,5% que estava em fevereiro, já uma taxa elevada, e a gente vai ter, infelizmente, especialmente pequenas e médias empresas vão falirem no meio do caminho. Acho muito difícil isso não acontecer. Então, na saída desse processo, a gente vai ter menos empresas, a gente vai ter mais gente desempregada e uma possibilidade de você ter uma demanda muito reprimida ainda por conta disso, né? Então, a saída da crise, com todo esse cenário de perdas de empresas, de perdas de emprego, não vai ser tão simples assim. A gente não pode imaginar que vai ter uma saída em V, como a gente fala, né? Tem a crise agora e rapidamente, depois do Covid, da situação do Covid sair de cena, volta à normalidade que a gente estava antes. A gente está vendo nos países da Ásia, especialmente a China, que não está sendo bem assim. Né, os dados de abril, os primeiros dados de maio estão sinalizando uma economia chinesa que está rodando num ritmo menor do que estava em abril e maio do ano passado. Eu acho que no mundo, em geral, a gente vai ver a mesma coisa acontecer. A saída vai acontecer no final, depois do pior momento do Covid, mas não vai ser tão simples e tão rápido assim. Infelizmente, no meio desse processo, tanto o desemprego quanto o número de empresas vai acabar sofrendo no meio do caminho. Nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.